Hoje nós vamos iniciar o primeiro capítulo de 12 que eu trouxe para vocês o livro do Jordan Peterson, que fala das 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Eu me chamo William, eu sou gestor de negócios de uma empresa de seguros e eu vim trazer hoje para vocês o primeiro episódio de uma série chamada Círculo de Valor, onde eu vou trazer para cá livros focados no desenvolvimento de pessoas e de negócios. Há cerca de 4 anos atrás, eu e minha equipe, nós iniciamos um movimento que a gente chama de Círculo de Valor. E nada mais é do que uma metodologia de reuniões com as equipes, com a equipe comercial, de uma forma mais inovadora, onde a equipe começa a se empoderar, onde a equipe vai desenvolvendo ferramentas na própria empresa. Ela começa a desenvolver habilidades para fazer apresentações, começa a desenvolver um pouco mais de comunicação e várias outras habilidades atitudinais, muitas vezes até mesmo habilidades técnicas, e isso foi gerando uma corrente do bem que culminou em resultados de vendas e resultado de performance. A equipe mais que dobrou o faturamento da empresa, se tornando case e chamando a atenção aí de todo mundo para esse movimento de Círculo de Valor. O start inicial no Círculo de Valor surgiu de uma dor. Eu, enquanto líder, sentia que eu não me conectava com os meus liderados, as reuniões não existiam um padrão, eram momentos muitas vezes de haver muitas reclamações e eu percebia que não tinha também integração entre os membros da equipe. A ideia saiu do papel quando eu listei todos os meus valores pessoais e os valores da empresa que eu trabalho. E sorteei as pessoas da equipe para começarem a apresentar. E eu ia mentorando a apresentação e o modelo das reuniões começou a se formar ali muito timidamente. No final do ano de 2017, eu ganhei o livro Geração de Valor do Flávio Augusto. E aí eu percebi que seria um sinal para continuar esse trabalho de uma forma mais profissionalizada. Então o livro que eu tinha ganhado começou a ser de fato um propulsor ali daquela experiência com temas voltados para o intraempreendedorismo e para valores, para competências atitudinais, para motivação, para educação financeira. Depois de quase 4 anos que o Círculo de Valor foi implementado, eu percebo na vida dos meus liderados, os que estão comigo e os que já estão em outras oportunidades, uma grande mudança. De modo que eles mesmos compartilham essas histórias. E na minha vida pessoal, o Círculo de Valor ele também foi um grande motivador de desenvolvimento. Primeiro porque eu precisava estudar cada vez mais para passar para a equipe algo diferente. Porque a equipe já estava mudando o patamar, mudando o nível, entregando aquilo que a gente chama hoje de educação continuada. Então eu comecei a fazer mais cursos, eu comecei a dar aula na faculdade, isso também me motivou a estudar cada vez mais. Eu comecei a levar pessoas da equipe para a sala de aula para contribuírem com as suas experiências. Comecei a ler livros, ler muitos livros. Antes de dormir, de manhã cedo, eu criei a rotina de ler livros. Eu comecei com 5 a 10 páginas, aquela velha máxima, né, que se você lê de 5 a 10 páginas todos os dias, você consegue ler 6 livros por ano. E hoje eu consigo ler mais que 6 livros por ano, eu sou um apaixonado por livros e cada livro é uma jornada, e por isso que eu não podia ficar só para mim. As pessoas começaram a dizer, volta a gravar, compartilha os teus conhecimentos, compartilha exemplos práticos. Então por isso eu estou aqui para gravar com vocês e eu espero que você goste. Então se esse tema já te interessa, já deixa o teu joia, já curte esse vídeo e já compartilha com outras pessoas para que eu possa continuar impactando positivamente a vida de alguém. Hoje nós vamos iniciar, como eu falei anteriormente, o primeiro capítulo de 12 que eu trouxe para vocês o livro do Jordan Peterson, que fala das 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Esse livro ele foi extremamente importante para mim, porque eu tive contato com ele no final do ano passado, de 2020, e foi o último livro que eu li do ano e o primeiro que eu terminei. Então, basicamente ali, ele me marcou nesse período, que é o momento da pandemia do Covid-19. E por que esse livro é tão rico? Porque ele traz regras práticas para a vida, que você pode aplicar na sua vida pessoal, na sua empresa, se você é um líder, se você não é líder, se você é professor, se você é pai. Ele é um livro completo, independente de quem você seja, ele vai te ajudar com regras práticas para a vida. E o primeiro capítulo que eu vou tratar hoje se chama Costas Eretas
ombros para trás. O capítulo ele é inspirado na história da lagosta. Eu não sei se você sabe, mas a lagosta tem cerca de 350 milhões de existências, de anos de existência, e os sistemas nervosos desde aquela época eram tão simples, porém já possuíam uma estrutura neuroquímica necessária para processar informações sobre status e sociedade. E nós, seres humanos, pasmem, temos muito a ver com lagostas. Uma das coisas interessantes que o capítulo traz é falar do protocolo de luta que a lagosta enfrenta para conquistar território. Existem 4 níveis. O primeiro nível, a lagosta ela simplesmente demonstra o tamanho da pinça e solta ali um líquido que já dá todas as informações de DNA ali para o oponente. E muitas vezes, graças a esse primeiro nível, o oponente ele pode saber se ele vai querer avançar para um nível mais profundo ou não. Caso ele já perceba pelo tamanho da pinça e pelo líquido que a lagosta solte, que essa lagosta ela é maior, ela é mais poderosa, é muito provável que ele já desista ali do combate. O nível 2 é quando a lagosta começa a mover as antenas loucamente ali e as pinças, né, apontando para baixo, uma avança e a outra recua e vice-versa. Então esse movimento de uma avançar, a outra recuar, né, elas conseguem educadamente fazer ali o nível 2 do combate. E aí, consequentemente, a lagosta que entender que a outra é mais poderosa, ela pode vir a desistir. Caso não haja desistência, existe o nível 3, que é o nível próprio do combate. Uma vai lá, tenta atingir as costas da outra, enquanto a outra espera, e a que conseguir atingir primeiro, ganha o combate. Caso não tenha desistência nesse nível, existe o nível 4 e último, que é o combate propriamente dito mais livre. Uma avança em relação à outra, tentando atingir a pata, é aquela cachorrada. É aquela lagostada, né? Então o perdedor daquele combate, desse último nível, provavelmente não sobreviverá. Isso é tão interessante porque toda vida que eu assisto esses programas como De Férias com Ex, sei lá, Big Brother, você começa a perceber que nós seres humanos somos muito parecidos com a lagosta. Você vê quando os homens estão, por exemplo, querendo demarcar território. Respeita a mamacita! Respeita a mamacita! Um quer falar mais alto, um começa a se empoderar. Não necessariamente eles vão para briga física, né? Até porque eu não sei se você sabe, mas esses tipos de programa, quando tem algum tipo de agressão física, o participante ele é automaticamente eliminado. Porém, toda essa jogada aí de porte físico, de entonação da voz, de simular um possível combate, acontece e muitas vezes faz com que o outro lado que se sinta mais fraco seja acuado. Então, olha aí a primeira identificação nossa de seres humanos com a lagosta. Quem manda aqui é nós, rapaz! Quem manda aqui é nós! Acontece uma coisa incrível no mundo da lagosta. O cérebro de uma lagosta derrotada, ele é reconstruído. Surge aí um novo cérebro de subordinado. Imagina aquelas pessoas que ficam levando pancada da vida. Nossa! Né? Quantas pessoas perdem emprego, perdem a namorada, o namorado, são traídos, não conseguem aquela promoção que queria. Acontece uma série de coisas ruins aí na jornada da pessoa. Então qualquer um que tenha experimentado uma transformação dolorosa de derrota, né, pode sentir aí bastante afinidade aí com o nosso amigo aí, com a nossa amiga lagosta. E existe uma explicação, tá? Química, neuroquímica para isso. As lagostas, quando elas ganham muito, ou quando elas são muito convencidas, elas têm quimicamente muita serotonina alta e baixa octopamina. Então aí eu tenho uma lagosta extremamente pomposa, convencida, empoderada. E o contrário é justamente a baixa serotonina e o aumento da octopamina que faz com que exista aquele crustáceo encriquilhado, digamos assim, né? Com as costas meio para baixo, com a cabeça para baixo, com aspecto mesmo de derrota. E o ser humano também é da mesma forma. E uma lagosta empoderada, a gente pode aplicar o que a gente aplica na matemática chamada teoria de Pareto, no qual 20%, né, de uma população detém 80% de recursos. Então a lagosta, poucas lagostas detêm ali muito território. E isso é tão comum que Pareto pode ser aplicado para lagostas e para os seres humanos. Por exemplo, mais da metade das orquestras do mundo tocam apenas 4 compositores: o Bach, o Mozart, Beethoven e Tchaikovsky. Então esses 4 aí são responsáveis por mais de 50% aí das orquestras do mundo. 85 pessoas mais ricas do mundo
detém o equivalente à soma de 3,5 bilhões de seres humanos. O massa também do Jordan Peterson é que ele faz algumas referências aí com a Bíblia, né? Então ele fala que Pareto já estava escrito na Bíblia aí também, lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus dizia, né? A quem tem será dado, e aquele que não tem, até o que tem será tirado. Então, Pareto aí meio que bíblico. E, gente, por que a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional? Porque ninguém quer ficar do mesmo tamanho, né? É muito ruim você estar na base. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o próprio Jordan Peterson, porque estar na base da hierarquia de dominância é um lugar terrível. Por quê? Porque todo mundo pisa em cima de você, teoricamente, né? Porque todo mundo tá acima de você. Você tá só olhando para cima direto, e ninguém quer estar nesse lugar, né? Então, algumas dicas valiosas para que você possa se desenvolver, considerando aí costas eretas e ombros para trás. A primeira delas é cuide da tua rotina, né? Sono, café da manhã são coisas super importantes. De fato, quando você não tem um sono adequado, imagina aí quantas oportunidades você perde durante o dia porque você não consegue dormir bem, né? Eu conheço pessoas que ficam vigiliadas aí dias e dias e na produção, no trabalho, não conseguem aprender coisas novas, dar suas sugestões, parecem de fato aquelas pessoas bem abatidas por essa realidade do sono. E um café da manhã proteico é essa outra segunda dica que o próprio Jordan dá no seu livro. Uma outra dica que o autor dá na verdade, é nós fugirmos do que ele chama de agorafobia. Existe agora essa fobia do agora que está comum com todo mundo, ou a gente fica no futuro, ou a gente fica demais no passado e a gente não consegue viver o agora. E na verdade a vida acontece no agora, né? É o único momento que a gente tem. Existem vários livros falando sobre isso. Um que eu também quero trazer aqui no canal, do Hector Tual, Novo Mundo, ele fala especificamente dessa dimensão do agora. O medo do agora pode ser tão terrível que pode te fazer, inclusive, desenvolver outra síndrome. Tem tanta gente que tem tanto medo do futuro que não vive o agora. E aí esse é o agorafobia, que aí, dependendo do teu caso, você pode tratar com meditação, mas tem pessoas que precisam, de fato, de uma ajuda clínica, né? Buscando aí um psicólogo para poder conversar sobre isso. Saiba que se você tem isso, não é normal. Aquele embrulho no estômago que acontece toda a vida quando você vai trabalhar, aquele embrulho no estômago quando vem uma mensagem no teu celular que não é tão legal, que te faz ficar com medo, né? Ficar várias vezes ali não olhando o celular, colocando em modo avião, tudo isso para você não viver o agora, isso é algo que precisa ser tratado, né? E a pior coisa que tem é a imaginação da pessoa que tem agorafobia. É muito melhor quando você olha para um smartphone e você vê o que é que de fato tem de problema para que você possa pelo menos dar um tamanho para o problema. Pode ser muito grande, mas também pode não ser tanto. Do que você ficar só na imaginação, né, do que é que aquela mensagem pode me trazer, por exemplo. Do que é que sair na rua pode me trazer, por exemplo. E pra gente ir concluindo aqui essa dimensão dos aprendizados do livro, eu acho fantástico quando o autor conversa com a gente, né, e ele nos coloca numa perspectiva, né, talvez você seja um perdedor, talvez não. Mas mesmo que você seja, você não precisa ficar assim para sempre. Talvez você tenha sofrido bullying na escola. Talvez alguém tenha dito que você não seria capaz de realizar um sonho, de ser promovido. O teu passado não precisa determinar o teu presente. Talvez você perceba que você está meio que encricrilhado, né, com má postura. Mas não necessariamente essa postura é a mais adequada para agora. As circunstâncias mudam. Então você pode também mudar. A emoção, gente, ela é em parte expressão corporal e ela pode enfraquecer ou amplificar as suas emoções, quer sejam elas positivas ou negativas. Levantar a cabeça e manter as costas eretas é aceitar a terrível responsabilidade pela vida, com os olhos bem abertos. É construir a arca que protege o mundo do dilúvio. Preste muita atenção em sua postura e pare de ficar se curvando, se arrastando. Fale o que pensa. Apresente os seus desejos como se você tivesse direito a eles. E pasme, você tem direito aos seus desejos. E é bem interessante isso, porque no mundo dos negócios, às vezes a gente tem medo de dizer os nossos desejos para o nosso chefe, para os colegas de trabalho, para os nossos liderados. Você tem direito a ter voz. Para isso, busque sua inspiração na lagosta vitoriosa de 350 milhões de anos de sabedoria prática. Nós, Homo sapiens, só temos historicamente 70 mil anos que a gente busca essa inspiração na lagosta e que a gente pare de ficar reclamando e que a gente pare de se curvar, de ficar vivendo como se não tivesse direito a viver
que a gente levante a cabeça, mantenha as costas eretas e ombros para trás. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, para mim vai ser muito importante para continuar esse trabalho. Compartilhe essa mensagem aí com as pessoas que você acredita que também vão se interessar por esse tipo de conteúdo. A gente se encontra no próximo episódio, no capítulo 2, que a gente vai falar sobre cuide de si mesmo, como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Mais insights, espero te ajudar e até a próxima.